Amém. Se assente no seu lugar. Que essa manhã seja um diferencial, um divisor de águas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: como desfrutar dos céus abertos. Nós sabemos que os céus já estão abertos. Não tem essa história de céu de bronze. Não existe céu de bronze sobre a igreja, porque Jesus já foi para o céu e quando ele subiu, os céus se abriram para receber. É assim como Jesus é, eu sou também nessa terra. Não tem céu fechado para aquele que é crente, não tem céu fechado para aquele que é filho. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Diz amém. A grande questão é que os gigantes eles nos impedem de desfrutar desse céu aberto. Por quê? Porque a nossa mente ainda insiste em ficar bitolada nas situações naturais, enquanto nós somos muito mais do que isso. Sabe, você não é simplesmente um vencedor é aquele que vence na profissão, é aquele que passa no concurso, é aquele que pelo seu esforço próprio ele tem o seu negócio, a sua família, a sua saúde, mas nós somos, diga assim, eu sou mais do que vencedor, porque eu já parto de um princípio, e agora a vitória, ela é totalmente minha e sua, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Agora tem que acreditar na promessa. Existe uma promessa, existe uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então Joel, no capítulo 2, versículos 23 a 25, vira para quem está ao seu lado e pergunta assim: Joel fala sério? Joel disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e foi. Será que ele só falou sério daquela profecia? Ou será que ele também está falando sério a respeito da profecia, das chuvas temporãs, seródia, da provisão, entendeu? Das eiras cheias, dos lagares transbordantes e da restituição? O profeta ele só é verdadeiro em uma área? Não, ele fala sobre todas elas. O problema é que a nossa dificuldade em acreditar em todas essas palavras nos limitam em receber todas essas bênçãos. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: fecha o guarda-chuva. Fecha o guarda-chuva, fecha esse guarda-chuva em nome de Jesus, fecha esse guarda-chuva, por favor, esse é o tempo da sua provisão. Então o texto diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Repete. Às vezes a gente esquece essa alegria, e essa alegria ela já é um fruto do Espírito, ela está dentro de você. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Quem são os filhos de Sião? São os filhos da graça. Nós não somos filhos do Sinai, nós não somos filhos da lei, nós não somos filhos das nossas próprias obras, nós somos filhos de Sião. Então vire para quem está ao seu lado e diga: alegrai-vos, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituí-vos-ei os anos em que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Diz amém. Sabe, esse texto fala de uma promessa de algo extraordinário, de provisão e de suprimento da parte de Deus. Então essa palavra é uma palavra de alegria. Vire para quem está ao seu lado e diga: alegria, porque tem céus abertos. Mas às vezes a gente não consegue perceber, porque a nossa tristeza, a nossa dúvida, a nossa dívida, ela é tão grande que eu não consigo perceber a bondade de Deus e os céus abertos sobre a minha cabeça. Céus abertos, vire para quem está ao seu lado e diga isso. Sabe, as suas orações são ouvidas. Jesus disse: tudo que você pedires ao Pai em meu nome, Ele vai dar. E Jesus também disse, eu falei isso no reencontro, de tudo aquilo que eu já paguei por você na cruz, basta você exigir em meu nome que eu vou fazer acontecer na sua vida. Diz amém. Glória a Deus. Então a chuva, diga chuva. A chuva fala de favor, fala de bênção, fala de provisão. E se tem algo que todos dizem que vem cair do céu, é chuva. A pessoa diz: dinheiro não cai do céu, o que cai do céu é chuva. Mas a forma de Deus abençoar a pessoa com provisão é através da chuva. Entenda que os povos antigos, a principal fonte de renda era a agricultura e a pecuária. Não teve a revolução industrial, não existia indústria, não tinha nada disso. Então era pecuária e era agricultura, e se não chovesse, não tinha prosperidade, não tinha provisão. E essa prosperidade e essa provisão, elas vinham do céu. Os homens, ao longo do tempo, eles têm tentado minimizar a provisão de Deus e construir técnicas para poder suprir a necessidade.
e resolver o problema por si só. Mas ainda assim, diga ainda assim, a bênção da chuva está caindo sobre a sua vida. Diz amém? Alguém pode dizer que chuva também traz vendaval, tempestade, é verdade, mas a chuva é um sinal de Deus para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. E até como uma tempestade, preste atenção, ela se transforma numa grande oportunidade. Diga oportunidade. De você ver o favor de Deus se mover sobre você. Porque quando a tempestade vem e derruba aquela sua casa velha, inunda e leva na correnteza aquele seu carro velho, é porque Deus está querendo te desarraigar, arrancar suas raízes daquilo que é velho, daquilo que é arcaico, daquilo que é superado, daquilo que não serve mais para você e quer plantar você em outro lugar, em outra situação, numa casa nova, talvez num carro novo, naquela bicicleta velha, não, Ele quer botar você dentro de um tênis novo, mas você está tão apegado que precisa vir um grande temporal para levar esse treco velho, ruim, arcaico, obsoleto, para Deus poder te dar algo novo. Deus tem algo novo para você. Diga isso para quem está ao seu lado. O povo de Israel, ele dependia basicamente dessas chuvas, da serôdia e da temporã. Uma era a chuva da primavera e a outra era a chuva do outono. Uma era a chuva que trazia consigo o momento da plantação e a outra era a chuva que trazia consigo o momento da colheita, pois Deus está suprindo na sua vida, tanto na hora de semear, quanto na hora de colher. Essa é a bênção de Deus para a sua vida. Diga, eu recebo. Então, assim como o Senhor derrama do céu essa chuva de provisão, Ele também quer abençoá-lo de uma maneira extraordinária. Vamos ver um pouquinho mais dentro desse texto a respeito desse assunto. Repete comigo, o Senhor nos dá da terra o que é da terra. Preste atenção, você vai entender, a medida da terra, Deus fornece na medida da terra. Então o texto ele vai dizer, Joel diz assim no capítulo 12, versículo 23 e 24a, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará, diga, em justa medida, isso, a chuva fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva seródia. As eiras se encherão de trigo. Repete essa parte do versículo 24, as eiras se encherão de trigo. Trigo fala da provisão, fala do sustento, do alimento, daquilo que era necessário para manter uma família, para manter uma cidade, para manter um país. Então isso é algo natural, é trigo. E as eiras se encherão de trigo. As eiras é o lugar onde o trigo era malhado para separar o grão da espiga e poder, assim, receber de fato, controlar de fato a verdadeira colheita e a palha poder ser queimada no fogo e o grão de trigo poder ser reservado e cultivado, guardado dentro dos celeiros. Mas o fato é que aquilo que é natural, Deus responde de maneira natural. Deus olha para você e sabe que você tem uma necessidade de provisão natural e Ele não virou as costas para você, Ele não está alijado da sua questão natural. A vontade de Deus é que você tenha provisão e seja próspero em tudo aquilo que você fizer. Diz amém. Nós somos filhos amados de Deus, não podemos nos esquecer disso. Então tem muitos irmãos que pensam e acham que Deus só está preocupado com a provisão do céu. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Mas o indivíduo com fome, às vezes ele não consegue ser cheio do Espírito Santo. O indivíduo passando necessidade, com as contas atrasadas, ele não consegue fluir no Espírito Santo. Então Deus não está preocupado simplesmente com aquilo que é sobrenatural. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, Deus se preocupa com a sua questão natural. Assim como as eiras se enchem de trigo, assim também Ele quer que o seu pé entre num calçado novo. Assim Ele quer que a sua geladeira tenha bastante quantidade de comida para quando eu chegar na sua casa, você ter alguma coisa para me oferecer. Deus quer que você tenha um carro novo, porque quando eu precisar de uma carona, você vai abrir a porta daquele poçante, com banco de couro, com ar-condicionado, bem confortável, e vai, pastor, entra, senta aqui, por favor. E não é por minha causa, porque Jesus disse que todas as vezes que você fizer isso a um dos pequeninos irmãos, assim você está fazendo para... Eu não sei se você me entende, mas Deus tem interesse na sua prosperidade, Deus tem interesse que na sua conta bancária tenha recursos. Recursos. Mas enquanto a mentalidade não muda, para a gente entender que isso é uma promessa de Deus,
É uma promessa natural, mas é uma promessa de Deus. Deus vai suprir a sua necessidade. Diz amém. E não é só isso. Eu costumo responder as primícias com Filipenses 4,19, que diz o quê? Quem é primicista sabe. Diz o quê? O meu Deus, segundo as riquezas de quem? Dele. Suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Como o pastor Isaías disse, Cristo Jesus é a porta. Interessante isso, né? Todo mundo puxa a sardinha de Jesus, o peixinho de Jesus, para a sua brasa, né? O médico diz que Jesus é o médico dos médicos, o professor diz que ele é o grande mestre, né? Os arquitetos dizem que ele é o grande arquiteto, e agora os chaveiros dizem que ele é a porta. E para ter uma porta, alguém tem que botar a chave. Fala, Jesus. Deus abençoa, gente. Eu estou dizendo para você que existe uma preocupação de Deus com relação à sua provisão. Às vezes a gente não consegue acreditar, mas também existe uma porta, porque o que cai do céu é chuva, não é dinheiro. Então o que existe é que Deus abrirá a porta da provisão e da prosperidade sobre a sua vida. Fique com os olhos abertos, fique atento, fique atento, fique atento. Eu não tenho tempo, é por isso, você trabalha demais, num lugar só, e não tem tempo de ganhar dinheiro. Quem tem ouvidos ouça. Tinha uma clara diferença entre Israel e o Egito. Eu vou ler um texto para vocês aqui e depois vou comentar com uma experiência que eu tive lá no Egito. Deuteronômio 11, 10 a 12 diz assim: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Se eu for aplicar isso aqui espiritualmente, a terra do Egito é a sua vida passada, sem Cristo. Lá era o Egito, aqui é a terra da promessa. Então ele está dizendo assim: porque a terra que você vai possuir, preste atenção, não é como a terra do Egito. Porque lá você semeava, todo mundo tem que semear, e a semente, com o pé, arregava, como faz em uma horta. O que é isso? Plantou lá o campo, e você precisava vir com o regador, regando a semente, com o pé, andando a pé, ó, andando a pé. Trabalho, esforço, trabalho, esforço, trabalho, esforço. Eu estou repetindo de propósito, tá? Até o negócio funcionar bem aqui. É o gigante contra o som que quer me derrubar, mas não vai em nome de Jesus. Então, lá no Egito, era a pé, tinha que regar a pé. Mas o que Deus estava prometendo é que na terra de Israel, na terra da promessa, não seria mais assim. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, das chuvas dos céus. Beberá as águas que vêm do céu, terra que cuida o Senhor vosso Deus. E os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Por isso dessa terra vem a provisão, a chuva temporã e a chuva seródia. Eu não lembro quais das vezes, não lembro qual foi a vez que eu fui ao Egito. Eu estava na janela do quarto, olhando o andar mais alto, olhando as casas e até as outras construções do próprio hotel. E lá, eles, como aqui nós fazemos, eles levantam uma parede em cima da laje do último andar. Aqui a gente normalmente coloca um telhado ali, obviamente, para que a água possa cair e escoar para o lugar onde a gente quer que ela faça isso. Mas lá não. Lá era só as paredes e a laje e mais nada. E eu fiquei pensando, poxa, quando chove aqui, isso vai virar uma piscina, vai vazar água para tudo quanto é lado. E na minha curiosidade eu fui perguntar para o guia. Mas aqui quando chove, esse telhado, essa forma de arquitetura, o guia riu para mim e falou assim, ele morou um tempo em Minas, em Belo Horizonte, e assim, no português meio árabe dele, ele disse assim: meu amigo, aqui, eu não lembro que ano foi, 2008, 2010, 2011, por aí, ele me disse, aqui não chove desde 1972. A Bíblia não está brincando. Qualquer coisa que no Egito precisa ser plantado, tem que ir lá no rio Nilo pegar água e regar.
Ele está falando que na terra da promessa, Deus dará a chuva, a temporã e a seródia, no tempo certo, na hora certa, para abençoar a sua vida. Você não tem que ir lá buscar no rio, você precisa crer que Deus vai derramar sobre você do céu. Diz amém? Então o povo de Deus precisa depender da chuva que vem do céu. Se a chuva não viesse, dava ruim. Mas a chuva sempre vinha, e o povo podia comer e beber, plantar e colher, desfrutar do melhor de Deus na terra que era chamada a terra da promessa. Eu quero dizer uma coisa para você: olha para o céu. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: olhe para o céu. Diga para outra pessoa: olhe para o céu. A gente está olhando para a terra, a gente está olhando para o chão, a gente está só olhando para a semente, para a terra que está plantando. Olhe para o céu, porque a sua provisão vem do céu. É de lá que vem a chuva, a temporã e a seródia. E vou lhe dizer mais uma coisa: jamais, diga nunca para quem está ao seu lado, nunca. Nunca ore pedindo a Deus apenas para suprir a sua necessidade. Nunca. O Senhor promete encher a sua vida, assim como Ele enche as eiras, como Ele enche as eiras de trigo, Ele promete encher a sua vida de bênção e de provisão. Então peça ao Senhor que você tenha mais do que o suficiente. Por quê? Porque quem só tem o suficiente é incapaz de abençoar. Mas quem tem mais do que o suficiente é aquele que abençoa a vida de outras pessoas. Vire para quem está ao seu lado e diga: esse é o segredo de ser um abençoado. O abençoado abençoa. O abençoado não é aquele que retém, o abençoado é aquele que abençoa. Repete isso: o abençoado é aquele que abençoa. O abençoado é aquele que tem os seus celeiros sempre cheios. O abençoado é aquele que sustenta a obra. O abençoado é aquele que ajuda quem tem necessidade. O abençoado é esse, e esse é você. Diga: eu sou. Mude essa mente, pelo amor de Deus. Acredite. Acredita mais na palavra do governo, do ministro da Economia, das pessoas que comentam, cheias de más intenções ou de segundas intenções, economia nos jornais e tudo mais, e se esquece de confiar em Deus. Tem uma história, cada história que conta é 10 minutos, né? Isso é um problema. É uma história de um sujeito que trabalhava como porteiro, guarda na guarita, da Bolsa de Valores, em Nova York. E ele entrava e saía, carros ali, das pessoas, dos investidores, daqueles agentes que trabalhavam na Bolsa, e ele sempre ali na sua guarita, resolvendo uma coisa, resolvendo outra, resolvendo uma coisa, resolvendo outra. E um dia, crente, né, ele orou para Deus: e Senhor, eu estou cansado de ficar aqui, eu preciso prosperar. E Deus deu uma chuva do céu sobre a vida dele. E ele comprou determinada ação, pegou todas as suas economias. Cuidado quando fazia isso, tá? Tenha certeza que Deus mandou você fazer. Crer em Deus não é dar um tiro no escuro, né? É ter uma palavra. Você trabalha em cima de uma palavra. E ele comprou muito dinheiro que ele tinha, não era muito, mas era tudo que ele tinha, de uma determinada ação de uma empresa que ninguém acreditava nela, e houve uma reviravolta. Ele teve uma coisa, eu não sei como é que chama no mercado financeiro, né? Mas alguém soprou no ouvido dele o futuro. Deus te deu a possibilidade de ver o futuro. Deus te deu a condição de fazer isso. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus eterno. E o Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade. Nós só entramos em negócios errados quando a gente não consulta o Espírito Santo. Porque se consultar, Ele vai te mostrar que lá no final tem sucesso ou tem derrota. Mas a gente é teimoso e muitas das vezes quebra a cara. Não olhe para o lado, porque pode ter alguém que tenha quebrado a cara em algum momento. Olha só para mim. Então, assim, muitas vezes a gente quebra a cara por causa disso. Muitas vezes. Mas aquele cidadão, aquele senhor, o dia que deu a virada, ele ganhou mais de $1 milhão. E agora, os carros que entravam e saíam por aquela guarita, já não entravam e saíam sem perguntar para ele qual era o segredo. Sabe, tem um segredo que Deus dá só para os filhos. Tem um segredo, vou repetir, que Deus dá apenas e unicamente para os seus filhos. Então não fique intimidado. Não fique intimidado de pedir ao Senhor a chuva do céu. Peça a chuva do céu sobre a sua cabeça. Os céus estão abertos. Peça para que essa chuva venha e que os resultados sejam visíveis. E eles terão, vire para quem está ao seu lado e diga: as suas eiras se encherão de trigo.
trigo aqui pode ser o seu carro, pode ser a sua casa. Eu não quero falar aqui de bens materiais, mas daquilo que lhe é necessário. Uma vez o pastor Jeffinho gosta de pensar lá na frente, né? Poxa, esse versículo diz só que Deus vai me dar o que é necessário, porque ele estava pensando na abundância. Alguém pode achar que ele é ambicioso. Eu disse para ele assim, o necessário de um não é o necessário de outro. Mas Deus vai suprir aquilo que você necessita. Sabe, às vezes a gente fica olhando com mente medíocre e pensando assim, o irmão da igreja lá de Lagoinha, ou lá da Atitude, ou lá da Vitória em Cristo, ou lá dessas grandes igrejas do Rio de Janeiro, eles têm tanto, o sujeito é assim, o sujeito é assado, o sujeito possui, e eu não possuo nada. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. Por quê? Porque ele avançou em fé em algum momento da vida. Às vezes não foi ele, foi o pai dele, o cara herdou, mas alguém em algum momento avançou em fé, e Deus supre a necessidade dele. Agora entenda que a necessidade dele não é a sua. E você fica orando o tempo todo, igual Jesus ensinou, é verdade. Dá o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aquilo ali era uma transição da graça, da lei para a graça. Hoje Deus quer te dar muito mais do que o pão nosso de cada dia, porque só com o pão de cada dia você não vai conseguir abençoar ninguém com pão. E o exemplo disso é o próprio Jesus, uma multidão de 15 mil, e ele disse para Filipe, dá de comer para eles. E Filipe não tinha, porque ele só tinha o pão de cada dia. E todo mundo conhece a história. Dos 2 peixinhos e dos 5 pãezinhos de cevada. Não era nem pão de trigo, era pão de cevada. Deus abençoou e Jesus multiplicou para 15 mil pessoas. O seu Deus é um Deus de abundância. Não se apegue, entenda as dispensações, entenda a mensagem que a palavra está declarando. Deus não quer que você tenha só o necessário. Ele quer que você tenha o suficiente para você poder abençoar a quem precisa de ajuda. Diz amém? Então a provisão do céu natural, ela vem de maneira natural. Mas a provisão do céu, que é sobrenatural, ela vem na medida do céu. Então diga comigo o que é do céu, na medida do céu. Então nós já explicamos que aquilo que é da terra, Deus entrega na medida da terra. É o trigo, a provisão, a sua casa cheia de provisão. Mas o vinho e o óleo, diga vinho e óleo, esses são respectivamente sinais, medidas de coisas que são espirituais. Elas simbolizam a unção, que é a verdadeira riqueza. E essas não são dadas, não são entregues na medida da terra. Não dá para contar. Você consegue contar quanto dinheiro você tem ou quanto não tem na sua conta. Mas a unção de Deus, o óleo e o vinho, esse você não consegue contar. Porque Deus ele vai fazer transbordar sobre a sua vida dessa medida imensurável que é a medida do céu. Joel 2, 24, parte B do versículo 24, diz assim, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. As eiras, elas se encherão, mas os lagares, eles transbordarão. Porque essa é a medida do céu. A medida do céu é você transbordar de tudo aquilo que vem do vinho e que vem do óleo. Qual é o limite do transbordamento? Se eu pegar minha garrafinha de água e jogar aqui dentro da caneca da restituição, ela vai encher. Na medida natural, quando encher, para. Mas na medida espiritual, quando eu continuo colocando, ela continua transbordando. E esse transbordar de Deus não é para se perder no chão, é para poder transbordar sobre a vida de alguém. Por isso nós batemos na mão de quem está do lado e digamos assim, Deus te abençoe. Bate na mão aí do indivíduo, compartilha essa bênção egoísta. Quanto mais você compartilhar da bênção de Deus, mais provisão de Deus vai vir sobre você. Aprenda isso definitivamente. Essa é a visão. Vire para quem está do seu lado e diga, pega a visão. Transborde, deixe transbordar. Até o pecado. O pecado a gente consegue dimensionar ele. Esse é um grande pecado. Qual? Falou mal do pastor. Isso é um pecado horrível. Mas nós conseguimos dimensionar o pecado de acordo com a nossa própria medida. Mas quem consegue dimensionar a graça de Deus? Vire para quem está ao seu lado e pergunte, consegue medir a graça? Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim, sobreveio porém a lei para que a ofensa abundasse.
O maior de todos os pecados, falar mal do pastor. Primeira carta do apóstolo Fernando à igreja Betel, em Jardim Catarina. Não faça isso. Você pode achar que o pecado seja outro, o grande pecado seja outra coisa qualquer. Fique livre para isso, fique em paz. Mas sobreveio a lei. Eu estou decretando uma lei, não é isso? Para quê? Para que a ofensa ficasse clara. Então falar mal do pastor é pecado. É para você pensar, tá? Falar mal de qualquer pessoa é pecado, tá bom? Então existe uma lei para delimitar aquilo que é pecado. Quem fala mal do pastor, peca. Eu estou citando só um exemplo. Quem fala muito mal do pastor, peca muito. Então você vê que o pecado ele pode ser dimensionado. Só falei uma vez. Falo o tempo todo, todo dia, toda hora. O pecado pode ser dimensionado. Eu só traí o meu marido uma vez. Eu faço isso o tempo todo. Qualquer coisa. Eu só tive inveja do Samuel uma vez. Samuel come muito bem, é gordinho. Outro tive inveja todo dia. Não ia não, tem um irmão aí que falou que assim, se ele ganhasse bem, ele pesava 200 quilos. Quem sabe da sua necessidade é a própria pessoa. Às vezes a pessoa passou fome, quando ela tem a oportunidade de comer muito, ela vai comer muito. Deve, não sei, talvez não. Mas é aquilo que ela quer. E Deus vai suprir aquilo que é uma necessidade para ela. Mas vamos deixar isso para lá. Sobreveio então a lei para que o pecado pudesse ser revelado e ele pudesse ser abundante. Mas, diga mais, onde o pecado... Onde o pecado... Então você consegue medir o pecado. Mas quem consegue medir a porção da superabundante graça de Deus? Não dá. Porque a medida do céu, ela é muito maior, ela é muito mais poderosa e muito mais tremenda do que aquilo que nós conseguimos medir aqui na terra. Então, por isso, nós podemos receber o transbordar de Deus na nossa vida. É por isso que o profeta diz que quando a chuva, ela vem, os lagares, repete comigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Sabe o que é um lagar? Já vi um lagar? É aquele lugar onde ficam as uvas e elas são pisadas. Então vai se extrair o melhor. E o supra-sumo daquela uva, Deus quer derramar sobre a sua vida para que o seu lagar possa transbordar. É como a prensa do azeite, que é a mesma coisa, quando ele é imprensado, quando a azeitona ele é prensada. O supra-sumo, diga assim, o melhor. Quem representa a uva pisada no lagar? Quem? Hoje nós vamos participar da ceia, né? Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira. Jesus é a uva que foi prensada. E essa uva prensada é o melhor de Deus. Digo, o melhor de Deus. O melhor de Deus é que Deus tem para transbordar sobre a sua vida. Jesus também é azeite. Ele fornece o azeite porque ele foi prensado lá no Getsêmani e suou sangue para que você recebesse o Espírito Santo e você pudesse superabundar em tudo aquilo que vem do céu. Então o vinho, repete comigo, o vinho é o mover do Espírito. O mover do Espírito que traz, vire para quem está ao seu lado, diga alegria. Diga para outra pessoa, alegria. Agora o azeite é unção, diga é unção. A unção, é a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, que remove todo o peso e faz você desfrutar e viver o melhor de Deus na sua vida. Então vire para quem está ao seu lado e profetize porção transbordante de azeite e de vinho. Diga isso a 3 pessoas, porção transbordante de azeite e de vinho. Nunca limite o derramar do favor de Deus sobre a sua vida. Nunca limite. Há sempre óleo e vinho em medida transbordante disponível para todos os filhos de Deus. Às vezes desfrutam mais. Por isso o título é Como Desfrutar dos Céus Abertos. Às vezes alguns desfrutam um pouco mais e outros desfrutam muito menos. Mas não é por falta. Diga, no céu não tem escassez. No céu não tem escassez.
Deus quer derramar em justa medida sobre a sua vida a chuva temporã e a chuva seródia, e juntamente com ela os céus abertos vão trazer, diga, eiras cheias de trigo. Tudo que é natural na sua vida será cheio em nome de Jesus. Exatamente. E do céu, diga, do céu, o seu lagar transbordará de vinho e de óleo. Diz glória a Deus e dá um aplauso ao Senhor Jesus. Uau! João capítulo 4, na história da mulher samaritana, que já foi até cantada aqui hoje, 4, 13 e 14, diz assim: afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Jesus estava falando ali de coisas naturais. Quem beber da água, dessa água, voltará a ter sede. Mas ele disse assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais, diga, nunca mais, terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Coisas naturais, coisas espirituais. A unção do Espírito promove em você algo muito maior do que simplesmente aquilo que é natural. O que vem do céu, repete comigo, o que vem do céu é inesgotável. O que vem do céu é imensurável. O que vem do céu é transbordante. O que vem do céu é superabundante. Vire para quem está ao seu lado e diga: superabundante graça sobre a sua vida. Então esteja aberto, deixe essa porta aberta para receber o que é do céu, na medida do céu. Então, em nome de Jesus, receba a unção sem limites, receba o transbordar e o gozo constante do Espírito Santo, receba a superabundante graça, receba a salvação eterna, receba a fonte inesgotável. Começou com muitos améns e terminou com nenhum, porque nós não sabemos receber a graça de Deus. A fé vem pelo? E ela se manifesta pelo? É por isso que a gente insiste, irmãos, nessa simples técnica de oratória ou de homilética. Embora também sirva para isso, quando provoca-se um amém, e a gente tem que provocar tanto amém, o pregador provoca tanto amém, tem uns que chegam chato, amém, irmão? Amém, irmão? O que ele está querendo dizer? Confie nessa palavra, diga sim para isso, porque a Bíblia diz que o sim nós já temos em Jesus, mas o amém precisa sair de onde? Da minha boca. Então ficar caladinho aí no seu lugar não muda a história, mas você declarar aquilo que você crê, é isso que vai mudar a sua história. Mas isso não funciona assim aí no mundo natural. Eu não estou aqui falando de mundo natural, eu estou falando aqui da superabundante graça de Deus derramada sobre a sua vida, né? Essa graça, essa unção, esse vinho e esse óleo é que são transbordantes. E quando você declara, entenda que a sua vida, até a natural, ela vai se encher de trigo até a boca. Eu fico pensando, eu não sou um bancário, mas qual o limite de depósito que eu posso ter na minha conta? Então as eiras se encherão de trigo. Agora não pense que você vai olhar aquele número lá, todo dia no seu app do seu banco, e vai se curvar diante daquilo. Porque quando Deus coloca lá, Ele providencia o saque. Você sabe que um poço de onde as águas não são tiradas, essas águas elas não se renovam. Porque senão o poço transbordava, não é isso? Ia ficar jogando água para fora o tempo todo, mas não faz isso. À medida que tira, mais nasce. À medida que tira, mais nasce. À medida que tira, mais nasce. Vire para quem está ao seu lado e pergunta assim: você consegue entender isso? Quanto mais você tira, mais brota. Quanto mais você tira, mais brota. É disso que Deus está falando. É assim que funciona. Assim que funciona a bênção, a palavra. E eu quero dizer, as suas eiras se encherão de trigo, e os seus lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Diz amém? Receba o que é do céu. E esse é o ano, e eu quero concluir com isso, é o ano da restituição. Leia aqui o que está escrito. Restituição, leia o que está escrito.
Eu coloquei escrito aqui, eu coloquei escrito na caneca para você olhar. Tem camisas feitas por aí, restituição, restituição. Essa é a fala. E Joel 2,25 diz, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor e pelo cortador. Crente é bicho muito idiota. Porque quando lê essa palavra, aonde é que os olhos dele vão? Gafanhoto, migrador, cortador, destruidor. E tem mais um que vai na sequência aí que eu não lembro nem qual é. Vamos fazer batalha espiritual. Cai o cortador, cai o migrador. Vamos cortar essa parte aí antes que alguém resolva fazer um recorte disso. Lembra que falar mal do pastor é pecado. E quer fazer batalha espiritual. Mas se esquece que a parte mais importante do versículo está lá em cima. Está escrito o quê? Que coisa mais feia. O que está escrito lá em cima? A restituição de Deus é 120%. É 5 vezes mais. Depende daquilo que é roubado. A gente devia fazer guerra espiritual, é o contrário. Vem migrador, vem, como é que é o nome do outro? Vem destruidor. Como é que é o nome do terceiro ali? Cortador. Vem, vem, vem. Por quê? Porque quanto mais eu sou roubado, mais Deus. Quantas vezes mais? Em alguns momentos 5 vezes mais, em outros momentos 120%, em outros Jesus disse 100 vezes mais. A gente tem medo do ladrão, a gente tem medo do cortador, a gente tem medo do devorador, e Deus está dizendo, eu vou restituir, não tenha medo dele. Por que quando a palavra tem um lado bom, restituição, você foi roubado, a promessa de Deus é restituir-vos-ei. Os anos, olha, até o tempo que você perdeu pensando de maneira tosca. Deus quer mudar isso. A sua mente precisa ser transformada, precisa ser reformada. Esse eu não posso, não esteja na sua boca. Esse eu não consigo, não esteja nos seus lábios. Porque o que tem que estar no seu lábio é a palavra de Paulo que diz, posso? Naquele que me fortalece. E não, eu não posso. E não, eu não consigo. E não, eu não sei. Diga, eu posso. Porque Deus pode. Meu Deus, restituir-vos-ei. Deus quer restituir seu ministério. Deus quer restituir a sua saúde. Deus quer restituir a sua família. Deus quer restituir os seus sonhos. Deus quer restituir os bens que você perdeu ou foi roubado, até aquilo que tu fez de forma idiota. Pessoas me procuram porque estão apertadas, irmãos, dificuldade, na mão de agiota. Eu fico pensando, meu Deus, como é que um crente cai na mão do agiota? Mas depois vem o sossego, no meu coração, não no coração da pessoa, né? Porque existe uma promessa de Deus de restituição. Mas a pessoa fica correndo para lá e para cá, batendo a cabeça, pedindo dinheiro para um e para outro. Porque alguma coisa levou àquela situação, um vício, uma jogatina. E agora? As pessoas querem assim, que eu dê dinheiro. E eu digo assim, você precisa buscar Deus e crer em Deus. Porque há uma promessa de restituição. E quando vem um tempo difícil, é porque Deus está abrindo uma porta também de uma grande oportunidade para você. E se você não está conseguindo abrir essa porta, chama o pastor Isaías. Ele vai abrir a porta para você. Quem está me entendendo diz amém. Meu Deus, esse é o tempo da restituição. Êxodo 22:1 diz assim, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e por uma ovelha, 4 ovelhas. Quanto maior, repete comigo, quanto maior for o prejuízo, maior será a restituição. Quanto maior o prejuízo, maior a restituição. E eu vou lhe dizer mais uma coisa, preste atenção. Tá ligado? Tá ligado? Você fala assim, pá! Tá ligado? Será que você merece ser restituído dessa forma? Preste atenção. Isso não tem nada a ver com você.
e sim com Cristo. Vamos repetir? Isso não tem nada a ver comigo, e sim com Cristo. Eu sei que é mais fácil você falar isso para outra pessoa, né? Porque você sabe muito bem o tamanho do buraco que você está metido, do gigante que você tem que derrubar. Mas da outra pessoa você não sabe. Então me ajude e diga para essa outra pessoa, preste atenção, isso não tem nada a ver com você, e sim com Cristo e com a obra consumada. Ele já pagou, irmão. Ele já pagou. Eu tive que orar essa semana 2 vezes pelo braço da pastora. E a gente precisa entender, e quando eu digo orar, eu ensinei isso no reencontro. Nem orar, Senhor, cura esse braço. Aí Deus do céu diz assim, já curei. Então a gente tem que ter fé para delimitar e para decretar. Eu peguei o bracinho dela e bati nela assim, só desse jeito que pode, porque senão depois eu apanho muito. Bati no braço assim, sai dor, em nome de Jesus, sai dor, sai inflamação, sei lá o que tem aí dentro, mas o que eu sei é que Jesus já pagou o preço. Por isso eu disse lá, se você não tem fé para dizer para um osso voltar para o lugar, para um tumor secar, diz para a sua espinha secar. Secou a espinha? Tal da espinha que você mandou secar? Secou porque tinha que secar. Pense como você quiser. Pense como você quiser. Quanto mais você for roubado, mais Deus vai restituir a sua vida. Diz amém. Esse é o tempo da restituição. Esse é o tempo da restituição. Esse é o tempo da restituição. Tem um cara chamado Wallace Johnson. Quando ele tinha 40 anos de idade, fruto da Revolução Industrial, ele só tinha um emprego. E chegou um tempo ruim lá nos Estados Unidos e ele foi chamado do escritório do chefe, foi demitido. E agora, o que eu vou fazer? E quando ele chegou em casa, a mulher perguntou, e agora, o que você vai fazer? E ele veio para casa orando, o que ele poderia fazer, o que ele poderia fazer, o que ele poderia fazer. E Deus falou com ele, as chuvas abriram. O que ele fez? Ele hipotecou a casa, colocou a casa dele em risco, pegou um dinheiro emprestado com um banco e abriu um negócio de construção. A sua primeira tentativa foi construir 2 pequenas estruturas, mas dentro de 5 anos, diga 5. 5 diz alguma coisa? Diz para você? 5? O que significa 5? Graça de Deus, graça de Deus. Em 5 anos, o tal do Wallace Johnson e da família dele estavam multimilionários. Ele foi o fundador, e todo mundo conhece, da rede de hotéis Holiday Inn, não sei a pronúncia. Então falei certo, Holiday Inn, que é o maior albergueiro da América do Norte. Às vezes o vento, a chuva, ela traz uma tempestade, mas se ele não fosse mandado embora daquele emprego, ele nunca seria o que Deus queria que ele fosse. Às vezes a gente é tão apegado, é igual um macaco com a mão na cumbuca. A gente é tão apegado, não larga de jeito nenhum. E Deus está dizendo assim, solta. É a história da vaquinha, né? Do monge. Eu só tenho uma vaquinha. E o monge chutou a vaquinha, abismo abaixo. Agora você não tem vaquinha nenhuma. Sai do seu lugar de conforto. E recebe de Deus. Gire para quem está ao seu lado, receba de Deus. Talvez muita gente tenha roubado de você, mas eu, diz o Senhor, vou restituí-lo. O diabo roubou, você será restituído. Seus colegas o roubaram, você será restituído. Seus chefes o roubaram, vai ser restituído. Seu patrão te roubou, vai ser restituído. Seu marido te roubou, vai ser restituído. Sua mulher te roubou, vai ser restituído. Diz amém. Glória a Deus. A cruz é a obra completa de onde vem essa restituição. Sabe, os ventos estão trazendo as nuvens, diga assim, venham. E você não pode perder a oportunidade, não perca essa oportunidade. A chuva temporânea, a chuva seródia estão chegando sobre a sua vida. O favor de Deus está sendo derramado sobre a sua casa. Você, diga eu, vou receber bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Vire para quem está ao seu lado direito e diga bênçãos materiais. Do seu lado esquerdo, diga bênçãos espirituais. Isso é a restituição daquilo que você foi roubado.
Entretanto, porém, todavia, Zacarias capítulo 10, versículo 1, tem algo para nos ensinar, e eu completo essa palavra com isso, graças a Deus, né? Diz amém. Nós já vamos embora, depois da ceia. Pedi ao Senhor, lê para mim lá. De tudo isso que é tão importante, a primeira frase é a mais importante de todas. As chuvas não vêm automaticamente sobre a sua vida. Então o que diz Zacarias 10:1? Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: esse é o tempo das chuvas. Pedi ao Senhor chuvas no tempo das chuvas. Tem que pedir. O profeta está ensinando: peça chuva no tempo de chuva, peça casa cheia no tempo da casa cheia, peça portas abertas no tempo das portas abertas, peça restituição no tempo da restituição. Agora, em nome de Jesus, se você recebe essa palavra, coloque-se de pé comigo e não se esqueça: o Senhor enche a sua vida do que é da terra e faz transbordar aquilo que é do céu e traz de volta tudo aquilo que foi roubada. Vamos pedir: essas portas se abram agora sobre a nossa vida. Então, repete comigo: o Senhor enche a minha vida com o que é da terra, faz transbordar com o que é do céu, traz de volta tudo o que foi roubado. Pois nós vamos orar agora nos próximos 2 minutos, porque o tempo só dá para isso. E você vai orar na sua casa. Você vai orar pedindo a Deus, número 1, diga número 1, do céu, o transbordar, da terra, o encher, e restituição daquilo que foi roubado. Que Deus te conceda conforme a palavra dele, em nome do Senhor Jesus. Diz amém. Enquanto a canção toca, canta, eles cantam, você ora.